Vamos lá de novo, gente. Boa noite. Ver se eu consigo agora enxergar a Babi, porque eu não tava vendo ela. Vamos lá. Agora foi. Ah, Querida. gente, ficava preto pra mim você, via os comentários, mas não te escutava e nem nada. Aqui aparecia só eu na tela, não te via nada e aparecia aguardando. Que Ai, loucura. vai terminar o ano, né? A gente termina o ano assim, com as falhas técnicas, mas não tem problema, 2020 está indo embora. Isso nunca tinha acontecido, que loucura. Ai, gente, boa noite. Boa noite. Ai, a Bruna hoje está prestigiando a gente. Temos rotulagem em alimentos, Oi, Tiago, Lívia. Lívia. Ah, deixa eu já mandar aqui alguns aviõezinhos para assistirem a gente. Vamos lá, vou convidar a Laís, a Heloísa, que elas já estavam aqui. Ah, chama de novo. Que a gente acabou deixando elas partirem. Enviei. Ah, que bom. Hoje a gente vai falar, né, sobre as ações para iniciar nessa carreira maravilhosa que a gente chama de consultor de alimentos. Então é muito bom poder compartilhar isso daqui com vocês, né? Alguns passos, um passo a passo, né? Também um bate-papo nosso aqui. A gente vai responder as perguntas que foram bastantes que a gente teve, né, na nossa caixinha de perguntas. Então a gente tem bastante pergunta também aqui para responder. E se alguém não colocou na caixinha de perguntas enquanto a gente estiver falando, também fica à vontade para interagir aqui e a gente vai respondendo. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação. Vocês podem apertar ali se ficar com vergonha de digitar aqui nos comentários, que a gente lê também, vai aparecer aqui no privado para nós. Isso. Então vamos Então vamos iniciar, né? iniciar. As ações para ser um consultor de alimentos. E Então, o uma primeiro dessas, passo, né, Babi, é ser formado na área de alimentos. Então, um nutricionista, um engenheiro de alimentos, os profissionais veterinário. veterinários, aqueles que têm aula de microbiologia no seu curso, podem atuar como consultor de alimentos. Isso mesmo. Então, assim, a gente precisa realmente, porque a gente vai lidar com alimentos e a gente sabe que a parte microbiológica ela é muito importante para a gente, por causa de contaminação e entre outras coisas. Então, é fundamental o profissional ele ter uma formação que tenha tido matéria de microbiologia. Então, se você tem dúvidas se você pode ou não, se você não lembra se teve ou se não teve, entre em contato com o seu conselho e aí ele vai te informar que se você pode atuar como consultor de alimentos ou não. Às vezes é só você fazer uma pós-graduação, às vezes é só você fazer a especialização ali para você ter o título para realmente conseguir começar a atuar como um consultor de alimentos. Exatamente. E se tu é estudante de nutrição e quer ter uma abordagem diferenciada, tu pode fazer estágio dentro de empresas que prestam consultoria para outros serviços de alimentação. Então, foi o meu caso e o caso da Babi, né? A gente foi estagiárias dentro de serviços de alimentação que prestavam consultoria, né? A gente atuou junto com nutricionistas e profissionais formados da área que faziam consultoria para restaurante. No meu caso, foi uma instituição que era uma OCIP, que a gente fala, que a gente doa alimento para instituições carentes. Então, a gente fazia consultoria para essas instituições que recebiam os alimentos. Então, foi uma abordagem bacana que eu tive e que eu tenho certeza que se tu for fazer estágio na área de consultoria, provavelmente tu vai virar um consultor no futuro. Porque a gente sempre comenta isso aqui, que não é uma área muito comentada dentro da faculdade. Então, tem muitos alunos que não sabem que tem como atuar como consultor de alimentos ou até que existe essa área de consultoria de alimentos, né? Então, assim, é muito importante. Se você tiver oportunidade de fazer estágio
com alguma empresa que presta consultoria de alimentos, para a sua carreira isso é um passo à frente. E se você não tem essa oportunidade, continua acompanhando a gente aqui, mesmo sem ser formado ainda, porque você vai estar à frente de outros profissionais até que já são formados, mas não conhecem a consultoria ou não sabem como atuar. E a gente sempre dá conteúdo aqui explicando qual seria o passo a passo, o que você pode fazer antes de realmente bater lá na porta do provável cliente, né? Então, assim, coisas que você já pode fazer desde quando você é estudante, você não precisa ainda estar formado. Para atuar realmente, você vai ter que estar formado, tem que estar cadastrado no seu conselho, tem que pagar a anuidade, porque a gente até comenta, né? Tem muitos profissionais que se formam, vão no conselho, se registram lá, tá tudo certinho. E aí depois não paga anuidade. Então, você não vai estar ativo dentro do conselho. Se você não tiver ativo, você não pode atuar como consultor ou em qualquer área dentro da tua formação. Então, é sempre ficar atento a isso. E o que você pode fazer antes de já ser formado é isso, estudar, acompanhar pessoas que são dessa área e você se interessando, realmente o estudo e ter ali aquele grupo de pessoas por perto que atuam e conseguem te colocar para frente, te atualizar, você já saber como você vai atuar, porque assim, na faculdade é muito a teoria. Então você vai saber o que que você tem que cobrar e pronto. Agora, como conquistar o cliente? Como você se comunicar com o funcionário para ele realmente fazer o que você está pedindo? Isso na faculdade você não vai aprender. Você realmente tem que estar perto de pessoas desse meio que vão te auxiliar. E a gestão, né, a faculdade, o empreendedorismo também, a faculdade de nutrição, por exemplo, que a gente é formado, não nos ensina como empreender, como abrir uma empresa, posso ser MEI, posso ser ME, posso atuar como autônomo. A faculdade, ela fala de nutrição, agora de empreendedorismo, administração, gestão, são outros 500 e a faculdade não aborda isso. E aqui no Entre Consultoras vocês têm a oportunidade de nos acompanhar na rotina do dia a dia. A gente posta foto nas visitas que a gente faz, a gente dá o exemplo de qual material que a gente usa e como a gente utiliza. Então, a gente acaba expondo isso para vocês aqui no nosso canal. E quando a gente viu essa necessidade assim de profissionais que às vezes não sabem como iniciar ou como melhorar o seu trabalho, a gente criou também um e-book que tem lá no link da bio. Depois, quando terminar a live, não sai da live para baixar, não, ele vai estar lá. Então, assim, tem dicas para você ser um consultor de alimentos de sucesso. Então, a gente aborda como você deve se portar, dá algumas dicas assim, e principalmente o que a gente usa, quais aplicativos a gente usa, qual material a gente usa para a gente conseguir fazer uma visita técnica melhor. Então, assim, tem aplicativos, por exemplo, de fazer relatório, onde ali eu tiro foto do erro, da não conformidade, coloco ali a observação, o que naquela foto está errado, e no final eu mando aquele relatório para o cliente. A gente sempre também fala o seguinte: a gente precisa ter relatórios para a gente mostrar que a gente orientou o proprietário e também mostrar para o proprietário que a gente orientou os funcionários a fazer da maneira correta. Então, é um respaldo para a gente que é consultor de alimentos. É interessante a gente fazer o relatório. Tem outros aplicativos também. Tem o Evernote, tem o Trello, tem o Canva, enfim, tem um monte de aplicativos. Babi, para de dar spoiler, deixa ele Tô contando tudo, né? Que vai te ajudar assim, você organizar a tua semana, vai te ajudar a montar uma capacitação, enfim. Ali a gente está ajudando bastante e é um material gratuito também para você ir lá baixar. Exato, porque é muito. Pode acontecer do cliente também vir reclamar que o consultor não orientou como tinha que ser a vigilância sanitária até no local. Então, o relatório é importante, a gente saiu da visita, o relatório já tem que estar no e-mail, no WhatsApp, enfim, o proprietário tem que estar informado, o gerente do local. Então, esse e-book é bem importante porque a gente mostra todas as ferramentas que a gente utiliza semanalmente, diariamente, né? Inclusive, hoje a gente está usando o Evernote, o Trello, o Canva. Opa, tô falando também quase todos. Falou então... de mim, tá igual, hein? Então, é importante vocês baixarem esse e-book, porque assim,
é um material que a gente precisa, é um norte de onde começar. Então, ali tem ferramentas gratuitas, nenhuma é paga, então todos a gente utiliza a versão gratuita mesmo. Então, não precisa começar investindo em ferramenta para começar a trabalhar como consultor, né? Isso. E mais uma das ações que a gente quer falar com vocês hoje é estudem além do que foi passado na faculdade. Porque na faculdade a gente sabe, por exemplo, dá o exemplo da nossa área que é nutrição. A gente vai aprender sobre clínica, ambulatório, esportiva, técnica dietética, enfim, a gente vai aprender um mundo dentro da nutrição que é imenso. E então ele não consegue focar tanto na área de produção quanto a gente precisa. Então, o ideal é que a gente saia da faculdade ou ainda dentro da faculdade, enfim, a gente estude mais, procure mais sobre legislação, procure mais sobre técnicas, que ali a gente consegue entregar realmente uma consultoria, né, uma visita técnica, um material, porque a gente também tem muitos documentos, né? Então a gente tem aí Manual de Boas Práticas, que é um livro onde a gente tem que fazer ele personalizado para cada cliente. Eu não posso baixar um modelo de algum manual de boas práticas, mudar a logo e entregar para o meu cliente. Sendo que é um material caro, né? Então, assim, pela tabela do conselho hoje de nutrição, ele é mais de R$ 3.000. Então, como é que você vai cobrar R$ 3.000 por um material onde você só trocou a logo? É porque É. realmente ele demanda tempo, ele demanda ali um carinho e uma implantação, né? Porque não vai adiantar a gente entregar um manual de boas práticas lindo, maravilhoso, sendo que não é aquilo que acontece dentro da área de produção daquele cliente. Exatamente, né? E não é em um mês que tu vai entregar tudo isso implantado, então tem que cuidar muito como é que a gente vai fechar esse contrato, como é que a gente vai organizar esse estabelecimento para que ele esteja exatamente como está escrito no manual de boas práticas, com as planilhas, com os POPs. Então, bem importante isso. E um outro item que a gente ia falar, uma ação importante, é ter essa mente empreendedora. Ah, mas meninas, eu não tenho uma mente empreendedora, eu não sei nem por onde começar. Fica calmo, tranquilo, porque aqui no Entre Consultoras a gente vai te ajudar, vai te auxiliar a como começar na consultoria. Ah, e eu não sei. Hoje essa live aqui já está sendo ações para te começar na consultoria. Então, Se tiver a com mente caderno, vai empreendedora, anotando essas ações, né? a mente empreendedora começa nessa live. Sim, sim. A gente, no início, né, da nossa maratona de lives desse mês de dezembro, que hoje é a nossa última live do ano, né? E da nossa maratona de lives entre consultoras, a primeira live foi justamente a gente falando sobre empreendedorismo. Que empreendedorismo é isso que a gente fala, é realmente a vivência, é você acompanhar outras pessoas da área, porque não se aprende em livro, em faculdade, isso não vai aprender. Isso assim, tem gente que acha, eu não sei se para mim acho que não foi, que eu não vejo como nascer com isso. Eu acho que quem quer realmente vai buscando esse lado empreendedor. Exato. A Laís. Ah, não. Eu pensei que ela tinha falado alguma coisa. Oi, Laís. Ah, e assim, o perfil do consultor, que nem a gente tem lá no e-book, que a gente fala vários itens do perfil do consultor. Ah, eu não tenho perfil do consultor, eu não tenho, eu não sou uma pessoa comunicativa. Tudo isso é trabalhado. A gente não vai virar nascer comunicativo muitas vezes, mas a gente vai trabalhar isso para que a gente melhore a nossa comunicação com os manipuladores, a nossa maneira de abordar, de capacitar a equipe. Tudo isso a gente consegue melhorar. Então, com a nossa experiência, a gente também vai ajudar vocês a conseguir ter esses objetivos e conseguir ter o perfil do consultor de alimentos que nem a gente sempre fala aqui. É muito bem-vindo também aqui no Entre Consultoras. Quem é CLT, quem é concursado, não tem problema nenhum. A gente não é contra outras áreas, né? A gente é a favor de você estar bem aonde você quer estar. Mas se você é um CLT ou um concursado ou de qualquer outra área, é da área clínica, por exemplo, e ainda não se sente confortável atuando onde você está hoje e acredita que a consultoria pode te trazer benefícios, que assim, a gente pode falar para gente que foi a melhor escolha, né? A nossa melhor Uhum. escolha, já que a gente teve
a Isa principalmente teve experiências como CLT e tudo mais, a gente consegue realmente colocar ali que a gente quer isso e a gente batalha por aquilo. Não ache que eu não sei ser vendedor, né? Porque o consultor, ele é vendedor, ele tem que vender o serviço dele. E isso a gente vai ganhando realmente com a prática. O medo ele aparece, a insegurança, mas tudo isso, assim, até aproveitando essa parte que eu estou falando, a gente teve uma das perguntas para quem é novo aqui, né, no Entre Consultoras, teve uma pergunta que foi para a gente contar um pouquinho de como a gente começou. Então, as barreiras que a gente encontrou, né, as pedras no meio do caminho, que não tinha alguém, por exemplo, como a gente está aqui hoje, passando informação sobre essa parte empreendedora, sobre essa parte de como iniciar na carreira de consultor. A gente realmente saiu da faculdade sabendo a parte técnica e mesmo assim, igual a gente falou no início, você tem que buscar mais ainda, porque ainda assim a faculdade ela não consegue te falar tudo sobre a parte de produção. Então, eu comecei na carreira de consultora assim que eu me formei. Então, eu me formei em 2014, em junho, julho, não me lembro. Então, formei em 2014. Voltei para Petrópolis porque eu me formei em Brasília. Só que antes eu fiquei 3 anos atuando como estagiária. Cheguei a atuar no Hospital Universitário de Brasília, só que na parte clínica. Atuei na empresa de consultoria, que foi onde realmente me mostrou o que eu queria ser. Então, com elas eu atuei em uns 3 restaurantes. Depois eu comecei a atuar no restaurante Dom Francisco e depois eu virei supervisora de alimentos no Le Tricot de Paris, também lá em Brasília. E isso me trouxe uma carga assim muito grande. Eu sei que, por exemplo, aqui na minha cidade, Petrópolis, que é pequena, a gente não tem tantas oportunidades de estágio. Eu tenho épocas que eu contrato alguns estagiários, né? Eu já tive 2 estagiárias, e às vezes contrato, além, obviamente, de me ajudar, não estou fazendo a boazinha demais, é lógico que eu também quero uma ajuda, mas também pensando em profissionais que vão se formar e não vão ter a prática, não vão ter essa experiência que foi a que me fez crescer mais. Então, assim, a consultoria, ela veio para mim realmente quando eu conheci. Eu já não queria saber mais de outra coisa, então eu me formei, já comecei a pensar, e agora, eu posso ser empresa? Primeiro eu pensei que podia ser MEI, fiz tudo para ser MEI, aí na hora de ser MEI de verdade, consultor de alimentos não pode, formado não pode. Meu Deus, e agora? Então eu comecei como autônomo. E aí mas nada impede. E autônomo, como é que eu faço? Comecei a estudar como é que eu fazia para virar autônomo. Essas pedras, né, que a gente vai encontrar, pedras que eu digo são tempo que a gente perde pesquisando sobre aquilo para saber o que a gente vai fazer, né? Então, assim, isso a gente conversa muito entre consultoras abertamente para todo mundo para ajudar a iniciar nessa carreira de consultor. E aí, logo depois que eu fiz a parte burocrática, junto com a parte burocrática, eu já estava procurando cliente. E aí, eu consegui uma indicação de um cliente através de uma amiga, e depois dele, eu fui indo, procurando, batendo de porta em porta, enviando e-mail. De várias maneiras, eu fui procurando cliente e, graças a Deus, sempre deu certo. Lógico, teve agora na pandemia, né? Deu uma caída, já começou, já tem um tempo já que começou a voltar, graças a Deus. Mas mesmo assim, eu fico me perguntando, se eu fosse, por exemplo, CLT e reduzisse minha carga horária, eu só teria esse cliente. Então, nesse meu caso, eu tenho mercado onde são 4 unidades de mercado que não fecharam, cliente que foi delivery. Então, por mais que alguns saíram, mais parte de hotelaria, né, que deram uma pausa no contrato, muitos outros não saíram. Então, assim, ali eu tenho vários clientes diferentes de só ter um quando eu sou um CLT, por exemplo. E isso foi uma grande segurança para mim, porque por mais que tenha caído por uns meses, o que eu ganhava não caiu tanto
quanto se eu tivesse de outra forma, né? Atuando de outra forma. Exato, e muitas vezes a justificativa de ser CLT é por ter essa segurança. Ah, eu tenho uma carteira assinada, se eu me demitir, eu vou ter benefícios, se me demitirem, vou ter benefícios. Mas o consultor também tem, né? A gente tem rendas diferenciadas ali, tem clientes diferentes, o mercado agora na pandemia vendeu bem mais. Então foi um cliente que certamente ele não ia te demitir, talvez ele te contratasse mais por mais turnos, enfim, né? Mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência, que agora tu falou do estágio, eu lembrei de uma parte que eu falei, eu não consigo ser nutricionista clínica em hospital, porque eu fiz um estágio, eu fui no primeiro dia visitar o UTI e desmaiei dentro da UTI. Eu falei, não, eu não consigo. Baixou minha pressão. Eu falei, nossa, esse ambiente. Primeiro que eu nunca tinha entrado numa UTI. E eu falei, não consigo ser nutricionista clínica e trabalhar com essa rotina, né? Eu achei bastante pesada, assim. A Isabela não conseguiria ser uma nutricionista clínica trabalhando em hospital. Então, eu parei de fazer o estágio. Eu fiquei, acho que 15 dias. Eu acordava tensionada dos ombros aqui, eu não conseguia dormir direito, porque eu tinha que acordar no outro dia para fazer o estágio, né? E depois eu fiz o estágio obrigatório da faculdade da área clínica, mas na época a gente ainda podia fazer estágio voluntário, né? Na época da faculdade, hoje em dia não pode mais. Então, outros estágios que eu fiz foi o do banco de alimentos, que eu comentei no início da live ali, que foi o estágio que eu tive a oportunidade de trabalhar na consultoria das instituições carentes atendidas pelo banco. Então, a gente tinha vivência de diferentes cozinhas em realidades vulneráveis. Então, a cozinha era muitas vezes precária. Então, a gente tinha que pensar, ser criativo de como a gente ia conseguir melhorar aquela cozinha. Então, às vezes a gente conseguia uma doação de uma pia, conseguia a doação de uma lixeira. Então, a gente era com base em doação que a gente conseguia melhorar aquela cozinha. Era diferente dos clientes que eu tenho hoje, que eles compram, né? Então, isso fez eu ter uma experiência diferenciada. Então, eu tinha uma realidade onde eu tinha que pensar como eu ia ajustar aquela cozinha, né? E depois de formada, a minha primeira experiência foi em CLT, numa franquia de sorvetes, que eu já comentei aqui com vocês, mas eu vou explicar um pouquinho melhor, onde eu fazia tudo, inclusive os donos iam viajar final de semana e me pediam para ficar de gerente do local. Então, além de nutricionistas, eu fazia uns bicos de gerente. Então, eu fechava a loja, eu ia com o dinheiro do caixa para casa. Então, era uma realidade que eu falei, eu não quero isso, que perigo. E se eles descobrem que eu vou com dinheiro e me assaltam e eu vou ter que pagar o proprietário, porque o dinheiro estava comigo? Então, muito complicado. Fechar caixa. Os funcionários, no dia que o proprietário saía ou viajava, me pediam para ir embora mais cedo e eu não podia liberar, então era ruim. Então, muito complicado. Então, o que aconteceu? Essa franquia, ela ficava era tipo um centro gastronômico que tinha na cidade. Então, tinha lancheria, pizzaria, e esses locais viram que tinha nutricionista nessa franquia e me convidaram para fazer consultoria lá, porque a vigilância é bem atuante nessa cidade e eles precisavam do alvará sanitário. Então, a minha primeira experiência na consultoria foi numa lancheria que fazia X. E então a gente implantou as boas práticas, eles conseguiram o alvará sanitário, ficaram super felizes e começaram a indicar para os outros estabelecimentos que tinha na rua. Então, Só uma coisa, Isa, desculpa te cortar, mas eu sei o que é X, que tinha em Brasília uma lanchonete que fazia. Mas X é um sanduíche bem lá do sul, é uma delícia. Ah, não tem. Então, vou explicar. O Bauru, acho que em São Paulo chama de Bauru, não é? Eu não conheço por esse nome. Ele é tipo. Vê se o X é isso, tá? Tá. Ele é um sanduíche grande, ele é Redondo. redondo, tipo um hambúrguer gigante. só que tipo grandão. um hambúrguer gigante. Isso. Ah, então é isso mesmo. É. Eu já comi lá em Brasília, mas assim, é que é diferente você fala X, e assim, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é X. Depois eu pensei que fosse tipo o Brasil inteiro. No Brasil inteiro, gente.
Tá, essa foi Eu, boa. pelo menos, só conheci em Brasília. Em outro lugar, eu Tá. nunca vi. Então eu acho que em São Paulo eles chamam de Bauru, se eu não me engano. Tá? Mas era uma lanchonete que fazia lanches, enfim, batata frita, porções e tudo mais. Então eu fiquei super feliz, que eu pensei, nossa, essa lancheria com chapa, enfim, conseguiu o alvará sanitário. Bom, se eu conseguir implantar as boas práticas ali e conseguir o alvará sanitário para eles, cara, o mundo vai ser pequeno para mim. Então eu comecei a fazer consultoria e eu vi, e eu não sabia quanto cobrar naquela época, porque era recém-formada, não tinha. Como é que eu precifico o preço da minha consultoria? Eu não sabia. O que eu fiz? Eu cobrei o mesmo valor da CLT. E foi aí que eu percebi que eu ganhava mais na consultoria, porque a CLT eu tinha que ir 3 vezes por semana e a consultoria eu ia uma vez por semana e o resto trabalhava de casa e eu implantei as boas práticas pelo menos por isso. Eu pensei, eu ganho mais fazendo consultoria. E foi aí que eu pensei, vai, eu vou começar a procurar mais clientes e eu largo a CLT. E foi exatamente isso que aconteceu, porque eles começaram a me indicar, eu não precisei quase nem correr atrás, praticamente dali foi só indicação. Então, fechei com pizzaria da rua, padaria, a pizzaria tinha 2 unidades, enfim. Então, eu fiz um leque de clientes da consultoria que eu consegui me demitir da franquia, que depois acabou fechando, mas foi aí que eu fiz essa transição, que eu vi que eu ganhava muito mais na consultoria, fazia o trabalho, não era tão puxado, eu não tinha que ser gerente, eu não tinha que levar o dinheiro para casa, não tinha que cobrir os finais de semana que os proprietários queriam, né, viajar, enfim. Então foi exatamente assim que eu comecei na consultoria. E isso é legal, né? A gente relembrar. Eu, pelo menos, adoro quando alguém pergunta ou quando é algum momento realmente para a gente contar essa nossa história, porque mostra que realmente assim a gente chegou, eu cheguei a ver trabalhos sobre CLT, né? Assim, não sei se eu vou dar conta de fazer consultoria, porque a empresa que eu fiz estágio, ela era grande, ela é muito grande hoje, então. Uhum. Então você pensa assim, poxa, eu tenho que ser muito grande para eu conseguir. E aí a gente esquece que a gente pode ser autônomo, que a gente pode pegar lugares menores, aí os maiores também, né? Depois, enfim, não tem ordem, mas que a gente consegue ir entrando ali aos poucos e conquistando. E uma outra ação que eu acho interessante a gente falar é sobre a gente se valorizar. Porque quando a gente inicia, principalmente, eu digo isso do que eu pensei sobre mim, do que eu imaginava, assim, que era um absurdo receber o que eu ia receber, trabalhando menos do que eu me comparava com o funcionário fixo, o saladeiro, o maceiro, enfim eu me comparava com um manipulador de alimentos e ali eu me desvalorizava, esquecendo tudo que eu já tinha feito para conquistar aquele salário, aquela carga horária maravilhosa que a gente tem. Então, assim, inicia pela tabela do conselho e não se desvaloriza, porque às vezes a gente se desvaloriza que até o próprio provável cliente, na hora ali que você está apresentando a proposta, ele percebe que nem você está acreditando tanto que você merece. Então, ele Exato. começa a chorar muito também o preço, e você começa, é verdade, realmente não posso cobrar isso, não posso cobrar isso. E aí você se desvaloriza e a gente comenta. Um se desvalorizando, você desvaloriza toda a nossa classe. Então a gente, além de pensar, obviamente, na gente, a gente também precisa pensar num todo, que é a classe. Se todo mundo cobra pelo menos o valor da tabela, a gente não tem que ter medo de, ele vai conseguir alguém que cobre menos. Não. Se ele conseguir alguém que cobre menos, provavelmente é um profissional que não tem nem noção, às vezes nem sabe que existe uma tabela de honorários que a gente segue, né? A Elaine está perguntando aqui, quando o conselho não tem tabela de valores, o que vocês indicam? No meu conselho não tem. Eu acho que ela é tecnóloga em alimentos, né? Que eu acho que foi a mesma pergunta que a menina fez aquele dia na live. Sim, sim. O que a gente aconselha, já que o seu conselho, né, não tem tabela,
Então, siga talvez a tabela de algum conselho, igual ou do nosso de nutrição, ou de engenharia, ou do veterinário, algum conselho que possa ser um consultor de alimentos, né? E começa por aí, para seguir alguma tabela, já que o Sim. seu não tem. Elaine, a gente utiliza aqui no Entre Consultoras uma que ela é nacional, digamos assim. Então, independente do estado em que tu esteja, tu consegue utilizar ela como base. Então, tu pode utilizar a tabela da FNN, coloca ali no Google, tabela de honorários, FNN, que tu já vai ter vários, como é que eu vou dizer, documentos que a gente utiliza e ela tem o preço para te basear e para te começar a precificar a tua consultoria. Isso. Porque realmente, assim, eu ainda confesso que eu não entendo muito isso de como o conselho não tem uma tabela de honorários, né? Mas já que é esse caso do técnico, né? Do Uhum. tecnólogo de alimentos, vamos para um plano B, né? Que no caso a gente tem outros conselhos que têm essa tabela e a gente segue mesmo. Ah, eu sou do Rio, Isabela de Porto Alegre, né? Eu sou de Petrópolis, Isabela de Porto Alegre. A gente segue a tabela da FNN. Lembrando que uma tabela de honorários, que a gente falou na live, na segunda live, se eu não me Uhum. engano, da nossa maratona, a gente falou só sobre honorários. A gente cobra a partir de. Então, não quer dizer que é R$ 75 a hora de um assessor, então eu só posso cobrar isso? Não, você não pode cobrar abaixo disso, mas acima disso você pode cobrar, até porque a tabela não tem como saber quanto você gasta de deslocamento, enfim, de outras coisas, de manutenção de carro ou de passagem, se tem pedágio. Pedágio, exato. Então, os Isso. impostos também que a gente paga, né? Então, esse valor já tem que estar junto ali para a gente não trabalhar para pagar os gastos que a gente vai ter. Então, esse dinheiro, esse valor que a gente vai receber já tem que estar tudo incluso isso, né? Para a gente não ter É, que pagar para trabalhar. Isso é bem ruim. e você virando empresa depois, igual a gente virou, aí você vai ter que pagar para abrir a sua empresa, você vai ter contador mensal. Então, assim, além dos impostos, é bem burocrático. E ainda assim, tá? Porque parece que agora eu falei um pesadelo, né? Meu Deus, então eu não quero mais ser consultor. E ainda assim, você vai falar, não é possível que eu consigo ter tempo, dinheiro, posso viajar, posso Ser escolher uma meu horário, empresária. ser uma empresária. Então, assim, eu ser minha. Gente, isso para mim é a melhor coisa. Ser a minha chefe. Por mais que eu tenha meu cliente também tem o cliente dele, ele não é chefe dele, né? Então, assim, a gente ser responsável, lógico, isso tem um peso a mais, com certeza, mas o benefício é muito maior. Elaine ainda falou mais uma coisa. É lamentável não termos tabela. O conselho nos deu várias atribuições, temos um campo amplo de trabalho, porém quebra-cabeça para cobrar. E próximo ano vou começar, para mim, não veio. Começar Ah, com tá, com consultoria. consultor. Que legal, que Parabéns, show. Elaine. Conta com a gente. Pode contar com a gente que a gente está contigo. Muito legal. E a gente tem mais pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Então a gente contou, né? Como a gente começou, como pediram na caixinha. Qual a maneira mais efetiva de buscar cliente? Rede social, boca a boca, né? Então a gente fala muito sobre pesquisa antes sobre os lugares que você vai. Então, eu vou na padaria ali da esquina. Eu não preciso ir numa fábrica gigante que tem na minha cidade. Eu vou ali na padaria que tem na minha esquina. Eu vou lá, vou observar o lugar, vou ver ali quem talvez seja o tomador de decisão, que a gente fala muito disso. Não adianta eu chegar ali e falar com a pessoa que está no caixa, né? Exato. Então, assim, não adianta eu apresentar uma proposta para uma pessoa que não vai ser que vai tomar a decisão. Então, a gente tem alguns passos ali para a gente conseguir ter uma maneira efetiva de buscar cliente, além de você poder bater de porta em porta, enviar e-mail, enfim, tem várias formas para você conseguir. Exato, e assim, né, por onde eu começo, por exemplo, começa pelo teu bairro, nos locais que tu frequenta, né? É a chance do proprietário, do gerente já te conhecer e tu ser um rosto conhecido ali,
é mais fácil de começar a consultoria ou vender um serviço, né? E você pode também, assim, eu cheguei. Outra coisa, é importante que a gente saiba chegar no horário certo. Se eu vou só para olhar, eu posso ir qualquer horário, de movimento, sem movimento, não vai. Você é cliente, não tem problema nenhum. Agora, se eu quero aproveitar a minha ida e abordar, o legal é você ver o horário que você vai. Se é uma padaria, pela manhã vai estar muito cheio, então vai um pouquinho mais à tarde, sem ser no horário do lanche da tarde também, né? Então, assim, vai ali na hora do almoço, talvez. E ali você consegue olhar, mas estava muito corrido, o proprietário não estava. Será que você consegue o contato e o nome do proprietário para marcar uma reunião? Então, assim, marcar uma reunião também é interessante, porque ali a pessoa não foi pega de surpresa, ela já vai saber o que que você quer conversar com ela. Por mais que às vezes a gente chegue no lugar e a pessoa já tem na cabeça de que ela não quer um consultor de alimentos, que ela não precisa. E aí, quando você vai mostrando os resultados que você dá, quão importante é ter um consultor de alimentos, como isso é um investimento para a empresa, a sua argumentação faz aquele não ou talvez virar um sim. Exatamente. E outra que a gente já falou aqui, né? O não vocês já têm. Então a gente tem 50% aí, a gente só tem que conquistar os outros 50% para a gente Exatamente. fechar a nossa consultoria. Então, é bem importante, assim, provavelmente no início, quem está recém-formado ou pretende começar na consultoria, bate aquela insegurança. Mas é normal, a gente também fica inseguro no início, então é por isso que a gente está aqui, para mostrar para vocês como é que a gente venceu tudo isso como é que é fácil, é tranquilo, a gente são batalhas do dia a dia que depois que a gente passa por elas, a gente vê, não, agora é tranquilo, agora eu já sei por onde eu começo, o que, que eu preciso fazer para fechar um contrato, para precificar a minha consultoria. Então, a experiência ela, que a gente vai trazer para vocês e que a gente já tem, isso é bem importante. Isso. Vamos para outra pergunta. Como conquistar meu primeiro cliente? Ir de porta em porta? Como oferecer meus serviços? Então, aqui tem uma pergunta, né, de como oferecer o cliente. Eu vou de porta em porta, depois a gente fala dessa parte de como oferecer os serviços, né? Importante, assim, né? Por exemplo, que nem no meu caso, eu fiz um trabalho bacana ali naquela lancheria que era um estabelecimento pequeno, né? Não tinha muitos funcionários, então aquele local me indicou. Então é importante a gente fazer um trabalho bem feito e geralmente os empresários conhecem outros empresários. Eles geralmente trocam figurinha entre eles. Né? Então é importante a gente fazer um trabalho bacana para que eles indiquem também. Então esse serviço de ir em porta, muitas vezes nem precisa acontecer se eu fiz um trabalho bacana e eu estou sendo indicado na minha região. Agora, se eu preciso ir de porta em porta, o que, que eu preciso levar? Um flyer, o meu cartão de visita, né? Tem alguns consultores que não querem cartão de visita, então um flyer, uma apresentação, né? Então, a nossa apresentação pessoal é bem importante também, não ir com roupas curtas ou brincos e colares muito chamativos, Chamativo. né? Então, isso também. Lembra que a primeira imagem é aquela que geralmente fica. Então, para a gente passar uma imagem, uma credibilidade bacana, a gente tem que cuidar um pouco nesses detalhes também. A gente também precisa ser um bom ouvinte, por mais que a gente quer falar sobre a nossa proposta, né? A gente quer muito falar porque a gente quer convencer, quer explicar como é que funciona, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa ser um bom ouvinte. Às vezes aquele proprietário ele está tão cansado, tem tanto problema acontecendo, e às vezes é tudo de uma vez, quando o problema vem um monte de uma vez, que às vezes ele precisa mais desabafar com você do que realmente ouvir sobre a sua proposta. O bom é, quando ele desabafa com você, você já sabe aonde está a ferida dele, o que, que ele mais está precisando. Então, é nesse ponto que você vai focar. Então, ali mesmo ele já está te dando a dica. Também ofereça para ele o que realmente você acha que ele precisa. Então, se ele está reclamando muito com você, que ele está tendo muito desperdício, você sabe que você vai ter que implantar ali as boas práticas, né? Vai ter que ter uma ficha técnica também, porque às vezes cada funcionário prepara de uma forma, é um à la carte. Cada prato sai de um jeito. Quando o funcionário principal falta, né? Quando o chefe de cozinha falta, aí o seu chefe
não consegue fazer igual. Então, assim, quando a gente tem uma ficha técnica de preparação, é excelente. Então, você sabe que você precisa focar ali na implantação das boas práticas de fabricação, que ele não, muitas vezes, ele não vai saber o que é implantar as boas práticas de fabricação. E aí você vai explicar, não, tem visitas técnicas, que é, no caso, a consultoria, assessoria. A gente também tem manual de boas práticas, POPs, planilhas. Então, assim, é realmente implantar as boas práticas de fabricação para o seu cliente não passar mal, para você ter lucros, enfim, não ter também problema com a vigilância sanitária. E aí você vai minimizar ali vários problemas, menos dor de cabeça, porque nenhum empresário quer. A Elisa até fez um vídeo falando, né, quanto vale a imagem da empresa. Então, quando a gente pergunta para o proprietário, tá, beleza, você acha que meu serviço é caro ou que não é necessário aqui no seu estabelecimento, mas quanto vale a imagem da sua empresa? Porque ali quanto tempo ele demorou para conquistar aquilo? Ou quanto tempo ele demorou para ter coragem para abrir? Quanto ele investiu para É uma empresa simplesmente familiar, muitas vezes, tem isso, tradição, pode ser 30 ali. anos, E enfim. ele, como que você vai, a gente fala, né, para construir pode demorar uma vida, agora para cair em um dia, em uma publicação falando mal, ai, achei, vi uma barata, enfim, para acabar com o nome da sua empresa é muito rápido. E esse também é um dos tipos de argumentos que a gente pode usar para conquistar o cliente, mesmo você indo lá batendo de porta em porta, e acaba que a gente entrou no como oferecer os serviços, né? A gente realmente mostrando isso e também que acho que eu tô falando demais, mas enfim, só para eu não esquecer, a gente fazer, aproveitar o momento da proposta para a gente fazer o quê? Uma visita técnica. A Isa pode explicar para eu beber uma água, que eu me Assim, empolgo, gente. não, tu te empolgou, deixei, né? Assim, vai. Por exemplo, muitas vezes eu vou falar ali da proposta, mas eu vou falar um pouquinho antes que tu estava falando do manual e dos POPs, né? Já aconteceu comigo do cliente chegar e falar assim: eu quero um manual e um POP, tu pode fazer para mim? Não, não é eu vou fazer um manual e um POP e vou te entregar e tu me paga o valor que tá ali na tabela e deu. Não, a gente tem uma implantação, porque é o nosso nome que está num documento. E se ele está te cobrando o manual e o POP, é porque a vigilância cobrou ele desse manual e POP, porque o empresário geralmente não sabe que é necessário o manual de boas práticas e o POP. Ele só vai descobrir isso geralmente quando a fiscalização bate no estabelecimento. Então, além de a gente explicar para ele a importância das boas práticas e da implantação do manual e do POP, a gente precisa explicar muito bem isso para ele. E outro ponto importante é, se a fiscalização não bateu lá, não tem uma vigilância sanitária atuante no município, é importante tu explicar a questão da qualidade e que tu vai fazer a gestão da qualidade desse serviço de alimentação e que tu vai fazer o manual de boas práticas e o POP, que é algo que a vigilância, se algum dia for fiscalizar o estabelecimento, vai cobrar. Então, esses dois pontos são bem importantes para a gente comentar isso, né? Lá, quando a gente for fazer a entrevista com a visita técnica, enfim, quando a gente for falar com o nosso futuro cliente. Então, quando a gente faz a visita técnica, que eu acho que era isso que a Babi queria que eu explicasse, é importante que a gente dê algumas deixas, né, quando a gente for visitar o local. Por quê? Vocês fazem o controle de temperatura? O proprietário provavelmente vai dizer que não. Mas precisa fazer o controle de temperatura do refrigerador, mas sempre está gelado. Não, mas ele sempre congela, o freezer está sempre congelando os alimentos, então está tudo certo, está tudo funcionando. Será? A gente tem uma temperatura adequada para isso. Então a gente precisa falar para ele, não, a gente precisa fazer o controle de temperatura dos teus equipamentos. Ele não vai saber fazer sozinho, ele vai precisar da tua ajuda. Então é importante a gente dar umas deixas de tipo, isso aqui é necessário. Que provavelmente ele vai ficar, olha, esse consultor, eu nem contratei ele ainda, ele já tá me dando várias dicas. É porque isso Então, na hora que você fez a proposta e vai visitar a área de produção, é isso que a Isa tá falando. Ele nem te pagou essa visita, não. Você tá indo e já deu algumas dicas e ele já fica, nossa, já tá me falando, né? exato, nossa, que gente boa! E outro detalhe importante é a visita técnica, ela é imprescindível. Porque tu não tem como fechar um contrato com o teu cliente com uma chamada de vídeo.
Ele vai te falar que o estabelecimento dele tá ok, que é perfeito, Maravilhoso. que é zero defeitos. Só que depois que o consultor vai lá, nossa, é outra realidade. Porque os olhos do proprietário, ele nem precisava muitas vezes de ter um consultor, ele não conhece o teu serviço, talvez ele ache desnecessário. Mas depois que ele viu que a Babi foi lá trabalhar com ele não quer mais largar a Babi de mão, ele vai querer uma assessoria porque ele viu que a Babi implantou as boas práticas, o estabelecimento tem muito mais qualidade em atendimento ao cliente, né? O alimento tem um padrão, não tem mais desperdício. Então é importante a gente fazer essa visita técnica e já quebrar algumas objeções ali que com certeza ele vai fechar um contrato com a gente. Aqui tem um comentário, rotulagem e alimentos. Eu faço consultoria de rotulagem e acabo ajudando no desenvolvimento do produto. Isso acontece, né? A gente vai para fazer alguma coisa, quando é uma coisa assim simples no sentido de não é recorrente, a gente, óbvio, a gente dá dicas, a gente. Até porque isso valoriza também nosso trabalho e é importante a gente também ter um cliente que ele está crescendo cada vez mais. Mas a gente também precisa saber, assim, por exemplo, meu cliente só fechou consultoria, ele nem fechou a implantação das boas práticas, ele só pediu a consultoria. Eu fui e fiz a consultoria e aí ele pediu para fazer um rótulo de um alimento. Aí, opa, já são serviços completamente diferentes, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de ver se o que eu estou ajudando extra está sendo um abuso do meu cliente ou não. Se o que eu estou ajudando extra realmente é um M a mais que a gente comenta também. Eu estou entregando mais, melhor, enfim, do que realmente eu fui contratado. Mas Outro só exemplo, tem que ter né? esse cuidado de separar se às vezes você não está que você teria que cobrar esse serviço a Não mais. tá perdendo dinheiro, né? Por exemplo, me contratou para ficha técnica e pediu que eu fizesse um treinamento. Tá, a gente pode até dar esse bônus. Agora, me contratou para ficha técnica e quer que eu faça um manual de boas práticas. Não, o manual é outro documento, é um documento bem mais caro, é diferente. Então, a gente tem que ter muito bem definida e claro o que eu posso bonificar e o que é um outro serviço. Então, tenham consciência do que um treinamento de ficha técnica, né? Ou um Ali na hora que você treinamento está de boas montando, práticas. Pense bem ali antes de fechar a proposta para que caso surja essa demanda, né? Ou que cobre, ou já tem um valor em mente quanto vai cobrar. Ah, para ti que já fechou aqui a ficha técnica, eu cobro mais esse valorzinho aqui. Então, muito cuidado. A consultoria, o empreendedorismo é esse jogo de cintura. A gente tem que saber jogar esse jogo, saber né? falar não também, né? É uma Exato. coisa. Outra pergunta: quais serviços começar? Já até a gente já começou falando disso também, mas assim, principalmente nessa proposta que você vai fazer para o seu cliente ali, ver a necessidade dele para não chegar oferecendo tudo, porque a gente sabe que a consultoria tem 1000 serviços para oferecer. E aí, se a gente chega oferecendo tudo, quando ele vai somar, ele fala: eu não quero isso. Não quero. Agora, se eu cheguei e vi que o problema do meu cliente está realmente no cardápio, e normalmente vai estar na implantação das boas práticas, mas vamos falar assim, implantação das boas práticas e cardápio, implantação e rotulagem. Tá precisando de um treinamento pesado porque a equipe assim é muito ruim. Então, ali o ideal é que você comece oferecendo os serviços que na hora da tua proposta você observe e veja qual é a maior necessidade dele e ele também te falar, eu preciso muito de rotulagem. Eu preciso O muito de ficha consultor, né, técnica. Babi, ele vai fazer um diagnóstico. É que nem a Isso. nutricionista lá no hospital, na área clínica, ela vai fazer um diagnóstico clínico. Ali a gente vai fazer um diagnóstico daquela situação, como é que está a saúde daquele serviço de alimentação perante as boas práticas e a qualidade do atendimento ao cliente, né? Eu digo do atendimento ao cliente no sentido do produto chegando na mesa do cliente, porque até o recebimento do cliente é a nossa responsabilidade quanto alimento seguro, né? Então, é importante a gente ter esse filtro de como a gente vai fazer esse diagnóstico para a gente conseguir precificar, fazer uma proposta bem feita e fechar um contrato justo com ele e com a nossa consultoria. Isso. Então a gente tem outra pergunta.
Consultoria, a Isa até comentou um pouco disso agora em uma das respostas, mas é bom a gente voltar. Consultoria em cidade pequena, onde a vigilância sanitária ela não é atuante, inicia ou não a consultoria. Isso, assim, eu posso dar relatos aqui de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade pequena, é interior do Rio de Janeiro, né? E a vigilância sanitária, infelizmente, ela não é tão atuante. Então, realmente, quando eu conquisto um cliente, alguns sim, foi porque a vigilância acabou passando lá, mas isso é 10% das vezes, é muito raro. E a maioria é porque realmente na hora que eu ofereci, eu consegui mostrar ali a importância de ter um alimento seguro, porque a gente esquece muito que não é só a vigilância sanitária que põe medo. A saúde do consumidor, ela tem que ser o que coloca mais medo para o proprietário. O Porque cliente a na gente rede pode matar, social. né? Uhum. Rede social, a gente pode matar o cliente dependendo, né, de uma comida contaminada. Então, a gente tem que esquecer, às vezes, um pouco também essa questão da vigilância sanitária. Lógico, se fosse atuante, gente, um sonho, como eu gostaria. Mas, infelizmente, em alguns lugares não é tanto. E aí a gente tem outros argumentos que são melhores até do que botar medo que a vigilância sanitária vai passar Exato. lá, E no que mundo onde a vigilância, vamos pensar aqui entre nós, tá? Mas em um mundo onde a vigilância sanitária não atua, a gente estaria desempregado. Então a gente precisa pensar nas estratégias de vender a qualidade para esse serviço de alimentação, independente se a vigilância é atuante ou não no município. Então, lembra como eu falei para vocês lá, chegar para o cliente e falar que ele precisa do manual e os POP sem que ele receba a vigilância sanitária e cobre isso? Ele vai se sentir privilegiado. Olha, eu tenho oportunidade de ter esse documento sem ter sido cobrado, né? Então, é, a vigilância vai chegar lá, vai ver que vai ter implantação de boas práticas, tem planilhas preenchidas, etiquetas. Opa, esse local aqui é diferenciado. Então, teu cliente vai ser grato por ti estar lá e fazer o serviço de qualidade sem que a vigilância tenha pedido. sim, sim. E assim, gente, lógico, é moleza. Meu cliente, quem eu apresentar a proposta, ele sempre vai entender dessa importância? Não, alguns não. Mas uma boa parte vai entender e ainda vai te indicar. Então, assim, Uhum. além dele sentir que realmente é importante, ele viu o resultado na empresa dele, ele vai te indicar para outros clientes. Porque o que já aconteceu comigo foi que me viram num cliente, foram até esse cliente e perguntaram a ele se eu era nutricionista fixa. Ele explicou que não, que era consultoria, porque outros empresários, além da gente não aprender na faculdade que existe a consultoria, os empresários da área de alimentação muitas vezes também não conhecem esse serviço. Acha que tem que contratar um profissional fixo, aí já imagina, carteira assinada, tem o piso, aí tem o imposto, tem férias, enfim, tem um monte de coisa, né? Uhum. E acaba deixando de contratar. Mas quando ele conhece um outro empresário do mesmo ramo que contratou, ele já começa a ficar curioso. E se tiver uma afinidade, ele vai perguntar e vai ter essa indicação para você ter mais um cliente. Ele vai se sentir, tô ficando para trás, eu preciso dessa consultoria, nossa. E provavelmente teu cliente vai começar a te elogiar porque a gente agrega valor, né? Uhum. Além do, que nem a gente fala, tem diferença de preço e valor, né? Que a gente Isso. comentou. Então, acho importante a gente pensar nisso, que quando um cliente for lá e também tiver um serviço de alimentação, ele vai querer ter um consultor, né? Ele vai se sentir mais seguro de ir naquela padaria ou naquele mercado, porque ele sabe que tem uma consultoria lá que cuida dos Sim. alimentos, enfim, que são vendidos, comercializados ali. Sim, sim. A Bruna comentou aqui: vocês notaram que a vigilância aumentou por causa do Covid? Como que os estabelecimentos estão se portando? Aumentou sim, tá? Confesso que em Petrópolis não tanto quanto eu acho que seria necessário, mas aumentou e os estabelecimentos eles estão seguindo bem sério, assim, pelo menos os meus clientes, que eu fico no pé, né? A gente acaba quando você tem consultoria, você fica no pé.
E eles estão realmente preocupados e seguem direitinho. Às vezes tem aquela questão da máscara, tu chega, a máscara tá para baixo, mas aí é ficar no pé e pedir pro proprietário também dar um puxãozinho de orelha. A máscara, eu até de estar para baixo não tenho problema. A máscara suja. Então eu já pedi para o proprietário ter em mãos uma caixinha com máscaras novas para eles trocarem. Então é assim, ó, sempre quando o consultor tá lá, a gente vê algumas demandas assim que provavelmente o dia a dia que a gente não está, eu acho que é um pouco diferente, tá? Então a gente tem essa consciência assim de que quando a gente vai, a gente tem que orientar para que seja sempre assim. E ter um funcionário, um gerente atuante naquele estabelecimento para que ele cobre o que o consultor passa. Então, vai muito da gestão do estabelecimento, como eles estão se portando, vai muito do olhar do proprietário perante o Isso seu que eu ia falar. estabelecimento. Isso que eu ia falar. Quando a gente não tem apoio de cima, que é quem comanda, você não consegue atingir os funcionários. Esses, assim, foram meus clientes demitidos. Que onde a gente está no ambiente, mais para mostrar que tem ali um consultor, um nutricionista, um engenheiro, pro cliente dele ver. E aí a gente não quer esse tipo de cliente, então é onde a gente demite. Se o proprietário, o gerente, ele não compra o que você leva de novo, de melhor, né, de melhoria para a empresa, você não consegue ter resposta naquela empresa, porque se o proprietário não vê importância, os funcionários muito menos. Uhum. A E gente eles não tem. vão te levar a sério, né? Porque nas tuas costas, provavelmente eles devem fazer alguma piadinha, alguma coisa assim. Então, muito complicado. Se é um ambiente tóxico, a gente já falou sobre cliente tóxico aqui. Essa avaliação é bem importante, né? Então. Sim. A gente tem uma última pergunta. Vou até falar ela rapidinho, porque a gente aparentemente tem 1 minuto. Não sei se cair a live. Se cair, gente, obrigada. Mas a gente, qualquer coisa até volta. No início, podemos iniciar com estabelecimentos maiores ou o ideal é treinar em lugares pequenos? O ideal é, gente, onde Começar, vocês né, conseguirem. Onde você conseguir, você vai. Agora, se você tiver muito medo, né? Eu e a Isa, a gente conversou até sobre isso hoje à tarde, que assim, eu nunca tinha parado para pensar se eu procurava pequeno ou grande, enfim. A gente acha importante você começar. Se você tem mais segurança em começar por um menor, comece. Mas se você teve oportunidade, às vezes um grande te chamou e você é estudado, não deixa o medo te paralisar, não. E vai, se sinta à vontade. Agora, se você não se sente seguro, acha que você não sabe o suficiente, também saiba falar não. Mas se for só o medo e tudo mais, e você tem o conhecimento, não tem por que você iniciar pelo grande ou pelo pequeno. É onde você realmente se sentir mais à vontade. Exatamente. E outra, né? Se vocês fecharem algum cliente, conta pra gente lá no direct que a gente vai gostar de saber. A gente Adora adora, comemorar. né? Você adora comemorar. E assim, vamos falar para finalizar, né? Porque são 8 horas agora. 8. A gente quer deixar para vocês o seguinte: 2020 está acabando, a nossa última semana nesse ano. E a gente quer colocar algumas metas para 2021. A gente quer saber se vocês querem participar dessas metas com a gente. A gente tem Então, 4 metas para a gente começar 2021. Se vocês tiverem papel e caneta aí, se vocês quiserem anotar e depois compartilhar no story, marcar a gente, que a gente está junto em 2021. Então a gente quer saber com vocês. Aí a gente vai compartilhar no nosso Instagram depois, nos stories. Isso mesmo. A gente quer participar, gente, de realmente tudo de vocês. E metas, quais são? Estudar legislação. Então, assim, além de ter, acho que a gente... as famosas, né? RDC 216, 275. São as legislações estaduais. nacionais, elas valem para todo o território nacional. Então, começa pela 216 e a 275. Isso. Então, assim, estudar a legislação, uma das metas. A outra,
colocar uma meta em números, tá? Quantos clientes eu vou abordar por mês? Quantos prováveis clientes, né, eu vou abordar por mês? Coloca isso num papel, se cobre, porque senão a gente fica se fazendo de vítima, eu sou uma coitadinha. Se Não, não vamos correr sabe, não quero atrás. colocar números, já coloca os nomes, já sabe o nome do cliente, já Isso. quero ir na padaria da esquina ali. O Pão Quente é o nome da padaria, coloca, Pão Quente. Essa é até a nossa terceira meta. Para quem eu quero atuar, né? Então, Padaria, assim, mercado, pizzaria, é qual estabelecimento, né? Eu quero todo serviço de alimentação, sushi, isso. coloca aí. Porque a gente já falou, né? A área de consultoria é bem ampla, então você pode colocar, você tem vários. Eu só quero atuar em mercado. Tudo bem, quantos Ok. mercados tem na tua cidade? Né? Ou na cidade próxima também, No você teu pode bairro atuar. aí ou na tua rua, tem um mercado? Começa pelo mercado da rua. Sim, isso mesmo. E conhecer a vigilância sanitária, marcar reunião com algum fiscal para você ir conhecendo como é a vigilância sanitária da sua cidade, o que normalmente eles cobram, como eles Quem são os atuam. fiscais, por exemplo, assim, ó, dependendo do estabelecimento, é uma nutricionista que faz a vistoria. Se é um estabelecimento que tem açougue, por exemplo, o mercado que tem açougue, é o médico veterinário que vai fazer essa visita. Importante vocês conhecerem a vigilância sanitária, como ela atua, quem são os fiscais e eles te conhecerem. Isso já vai facilitar bastante o teu serviço. Eles, provavelmente, depois que eles forem visitar um estabelecimento de um futuro cliente teu ou de um cliente, eles já vão saber que a consultora Isabela trabalha lá, ou a Babi trabalha lá. Então, já conhece, já tem uma experiência, então tu já fica conhecido. Isso é muito importante para nós consultores, tá? Eu sei que dá vergonha de marcar essa visita com a vigilância sanitária. Manda um e-mail ou liga para ver se eles têm um horário de agenda específica. Muitas vezes é daqui a 2, 3 semanas, mas marca essa visita, é muito importante. É isso aí. Essas são as 4 metas que a gente está colocando para a gente também. E a gente quer muito que vocês participem. Então, lembrando, estudar legislação, quantos clientes eu vou abordar por mês, quais estabelecimentos eu quero atuar e conhecer a vigilância sanitária da minha cidade. São as Vamos quatro lá. metas. Acho que não é um bicho de 7 cabeças para ninguém, mas para pessoas que querem realmente vir para esse mundo maravilhoso que é a consultoria de alimentos. Anota no papelzinho, no post-it, cola na parede, na frente do teu escritório, do teu notebook, do teu computador e marca a gente lá que a gente vai repostar nossas metas para 2021. Isso mesmo, gente. Ó, muito obrigada. A gente ficou muito feliz com essa maratona de lives. Como deu certo, com certeza a gente vai fazer outras vezes. E quando tiver dúvida, manda pra gente. Quando conquistar clientes, manda pra gente também, que a gente quer comemorar junto com vocês. Em 2021, a gente vai estar muito unido para ter mais conteúdo de qualidade aqui, para você melhorar ou iniciar na sua carreira de consultor. É isso aí. Beijo, beijo. Bom final de ano para todo mundo e 2021 seja de sucesso para todos nós. Isso aí, gente. Beijo, boa Beijo, beijo, noite. meninas. Até mais.